Oi, seu nome? Júlia Maria de Seu cargo? Coordenadora pedagógica. Eu tenho 23 anos, sou formado em Direito, sou estudante do sexto semestre de Pedagogia e trabalho aqui na EMEF João Domingos Sampaio como auxiliar técnico de educação. Exemplo do cargo aqui de coordenador pedagógico, já estou há 5 anos neste cargo, né? Tenho um tempo a mais de rede e estou desenvolvendo o trabalho de coordenação motor, coordenador pedagógico aqui no Conde Matarazzo. Olá, meu nome é Henrique Evangelista, eu sou aluno do 4º ano do curso normal, antigo magistério, e também do 1º semestre do curso de Designer Educacional pela Unifesp. Professora de português, chamada Heloísa, que definiu que eu seria da área de humanas, né? Foi a primeira professora que percebeu que eu escrevia bem, que eu tinha habilidade para escrever, e uma professora de matemática chamada Tizuka, que definiu que eu não aprenderia nem a tabular. E elas definiram e realmente a definição delas foi correta. Eu não aprendi nem a tabuada e sempre fui a partir da minha produção. Né? Quer dizer, não houve nenhuma interferência do professor. Eu já era boa em português, porque eu lia muito, até porque eu não queria ficar em sala de aula, então eu saía da escola e pegava um livro e ficava lendo. Então eu aprendi a ler cedo e lia bastante, aí comecei a escrever muito. E matemática, porque eu não conseguia fazer. E ela nunca interferiu no sentido de me ensinar. Ela definiu que eu não conseguia aprender. Reflete como professora também, né? Eu sempre falo para os meus alunos que eu sei o que é um aluno ficar numa sala de aula, assistindo uma aula sem entender nada do que o professor está falando. Eu sei o quanto isso é triste. Então, como professora, isso era muito forte em mim. E quando eu falo isso para os alunos, eu sei o que é vocês estarem sentados sem saber o que o professor está falando. Seria como eu ir assistir uma aula de alemão, né? Como coordenadora pedagógica, sim, porque nós temos essa realidade, né? O professor, a nossa escola é uma escola de exclusão mesmo, né? Os alunos que não estão aprendendo, eles continuam na sala de aula olhando para o além, né? Aquele que é disciplinado fica lá no fundo da sala quietinho e o indisciplinado é chamado toda hora na direção. Eu mandaria um grande abraço para a professora Heloísa. Eu diria a ela o quanto ela foi importante na minha vida. E diria também a professora Tizu, que ela foi muito importante no sentido de me fazer entender o quanto é triste você ser humilhado por um professor. Sempre que me fazem uma pergunta parecida, nesse sentido, me vem à memória a professora Suzette, que é uma professora minha do 3º ano, na época da 3ª série, né, lá na Escola Estadual Província de Nagasaki. E há pouco tempo atrás, foi curioso porque a gente se reencontrou, né, pelo Facebook, e a gente conversava um pouco sobre as coisas daquela época, né. E foi uma época que, pessoalmente, eu passava por algumas dificuldades, eu tive síndrome do pânico quando eu era mais jovem, e ela foi uma professora que me ajudou muito nesse sentido. Então eu lembro muito, eu trago com muito carinho o afeto com que ela me tratava, assim. Eu acho que eu era muito... tinha essa necessidade, né, de alguém que me olhasse, para além de aluno, me olhasse com carinho especial, né, e ela teve essa característica. Então é engraçado, eu sempre digo que ela me trazia muito para perto dela. Então foi na época que eu comecei a tocar flauta doce, porque ela me incentivava. Foi na época que eu comecei a ler uma porção de gibis, porque ela me incentivava a fazer outras coisas que me levassem para fora de pensar tão negativamente, né, de me aproximar desse momento que eu vivia, de síndrome do pânico, né. E isso fazia com que eu me sentisse bem, né, na presença dela, na presença dos colegas e naquele ambiente, naquela época. Então foi uma experiência marcante e acho que para as duas partes, assim, para ela também. Ela fala com muito carinho, então sempre que ela me vê,
postando as coisas que acontecem, né, na minha vida. Hoje ela volta a comentar sobre isso. Ela fala, você era realmente um aluno muito especial, eu percebia que você ia ser muito feliz, você ia se destacar. O legal, e eu tenho muitos colegas que brincam comigo ainda até hoje, é que eu saí da escola e a escola não saiu de mim, né? E eu sou muito feliz por isso, porque hoje eu estou aqui. Talvez até por conta dessas experiências positivamente marcantes. Mas isso me fez enxergar a situação de um outro ângulo, né? Então é curioso hoje estar do lado de cá, né? Eu sempre brinco que eu não me imaginava no cafezinho da sala dos professores. Hoje eu me imagino, e isso me permite ver outras coisas também. Por isso que eu também decidi estudar pedagogia, né? E hoje aqui na escola, atuando como auxiliar técnico de educação, eu tenho a oportunidade de enxergar outras relações, nem sempre só comigo, né, mas de outros professores com outros alunos. E não sei se por conta do senso crítico aguçado, mas eu consigo notar em uma professora em especial, não coloco como falta de interesse, mas assim, falta de aproximação com o aluno. Ainda hoje ouvi um discurso nesse sentido, assim, de que é muito difícil falar sobre isso, mas ouvi um discurso nesse sentido, de que, poxa, os alunos que aqui estão não tem perspectiva, sabe? Falava de mercado de trabalho, falava que não iam ter competitividade lá fora e tudo mais, de que esse aproximamento, essa aproximação, melhor dizendo, para ela era algo que a incomodava, e me incomodou essa fala ainda hoje. Então eu acho que saber que nesse ambiente, né, vendo dessa outra perspectiva, tem educadores que pensam dessa forma, é algo que me incomoda bastante. Também é difícil falar, mas o aluno percebe, né? O aluno percebe quando o professor, por mais que não seja escancaradamente assim, nutre alguma certa rejeição, e ele responde com igual falta de interesse, às vezes, né? E isso vai gerando até um ciclo vicioso, né? Porque muitos professores reclamam da falta de interesse dos alunos, mas na verdade é uma falta de interesse quase que recíproca, né? Então acho que todas as vezes em que o professor ele enxerga o aluno dessa forma, ele abre margem para que o aluno também não se sinta tão interessado pela pessoa dele e pelo que ele tem a oferecer como educador, né? Sim, eu tive vários professores que marcaram minha vida. Um professor de história no ensino médio, que ele trabalhava de uma forma diferente dos outros. Na época era questionário e ele trabalhava de uma forma diferente. Então ele dava explanação, ele explicava tudo na lousa, né? E depois cobravam, exigia da gente. Mas ele tinha uma coerência muito legal, porque ele era da Folha de São Paulo, né, no período militar, então ele tinha um posicionamento crítico bastante forte. Então isso me ajudou, minha formação crítica e trabalhar do jeito que eu sou, né? Tive professores péssimos, professor de matemática, que a preocupação dele era chavecar as menininhas, e aí ele não dava aula para um grupo, e para as meninas ele ficava sempre ao redor e tal, não sei o quê. Tanto que depois ele teve um caso com uma das alunas, acabou casando com um aluno, porque ele engravidou uma aluna. Mas assim, era péssimo a relação que tinha com ele. E um ano inteiro no colegial que eu não aprendi nada de matemática. A única coisa que a gente conseguiu foi que ele teve que passar a gente, porque a gente, do Grêmio, conseguiu derrubar as coisas que ele fazia. E ele teve que se retratar. Positiva e negativa? Eu acho que assim, a atenção a todos os alunos, que era do lado negativo, que era uma coisa que marcava bastante o lado negativo da atuação do profissional. E eu sempre procuro atender a todos, né? A todos os alunos de uma forma diferente, cada um no seu movimento, mas sem deixar com que eles percebam que existe essa diferenciação. E na verdade a gente procura adequar as situações a cada aluno, né? Eu sou professor na rede também, então eu atuo assim hoje, atuo com jogos, atuo com uma série de situações diferenciadas, com letras de música, com situações políticas,
de uma forma interdisciplinar, né? E eu acho que isso eu me recordo muito desse professor de história, que ele fazia um grande arcabouço dessas situações e aí facilitava muito, que a gente ia linkando, né, as aprendizagens uma com a outra. Quando a gente percebia, a gente estava discutindo português, matemática sem saber. Então era coisa que ele marcou a vida de cada pessoa, inclusive a minha como profissional, né? Eu já tive a possibilidade de falar isso para ele. E o professor de matemática falar: olha, você também foi muito importante para tudo que você fez como professor negativamente, eu nunca farei com meus alunos. Obrigada, Um Rico. professor que ele me desestimulou, não me desestimulou, mas que eu tive relações negativas na minha vida, tanto acadêmica, né, tanto estudantil como, sei lá, de certa forma pessoal, foi um professor de educação física que eu tive no Fundamental 2, né? Eu estudava numa escola particular e, assim, quando eu entrei no 6º ano era tudo novo pra mim, porque era uma escola nova, com pessoas novas, matérias novas, professores novos, enfim, tudo novo. E eu tinha educação física. E ele meio que obrigava a gente a fazer as coisas, sabe? A gente jogava vôlei, eu sempre fui péssimo em todo esporte, mas ele meio que obrigava a gente a estar dentro da quadra e fazer as coisas certas, que eu acabei me desestimulando muito. E aí, tipo, às vezes eu ia pra quadra não querendo, eu dava graças a Deus quando ele faltava, porque eu não gostava de estar lá sendo obrigado, entendeu? E eu ia, mas eu não queria e eu ficava muito inseguro, tanto é que até hoje, às vezes, quando eu tô jogando alguma coisa, eu no 3º ano do ensino médio, quando eu tô jogando alguma coisa, e o ambiente começa a ficar aquele ambiente de muita pressão, de tipo, você precisa fazer certo, você precisa acertar esse saque, ou você precisa fazer aquele gol, eu acabo me sentindo muito desconfortável por conta dessa experiência. Eu acho que o professor, ele não deve te obrigar a fazer as coisas. Eu acho que ele deve, aos poucos, te convencer e te cativar de que aquilo é legal. Tanto é que hoje eu jogo vôlei na escola e, tipo, é uma coisa que eu adoro jogar, mas que naquela época eu não jogava por conta dessa cobrança. Hoje é uma coisa espontânea e naquela época eu fazia mais por uma questão de obrigação. Bom, quando eu penso em interferências positivas ou negativas de um professor na minha vida, vem sempre em mente uma professora que marcou o meu primeiro ano do ensino médio, quando ela me desafiava o tempo todo. Primeiro bimestre a gente teve uma relação bem complicada, uma relação pessoal bem complicada, mas depois eu entendi que todos os desafios que ela colocava na sua disciplina, todas as provas, todos os trabalhos em que ela pegava extremamente pesado com tudo que eu estava envolvido, eu comecei depois a entender que tinha um propósito ali. E ela vem no meu desenvolvimento durante o ano, no final do ano ela acabou me apresentando o magistério, e ela falou que eu tinha um potencial muito grande para ir. Apesar de outros professores do mesmo, que me davam aula naquele mesmo ano, falarem que era besteira, que ser professor de criança, ainda mais sendo homem e tal, era ruim, não era interessante. Então, apesar de todas as interferências negativas de outros profissionais, essa professora, ela estimulava o desafio, que ela via que eu precisava daquilo para continuar o curso, para continuar o ensino médio, e ela mostrou outros caminhos, né? Eu achei muito legal essa interferência, porque às vezes a gente gosta daqueles educandos que produzem na nossa aula, que conversem, que interajam, mas a gente tem que pensar que talvez eles não estejam no local certo, ou talvez a gente encontre uma outra possibilidade de inserir esse aluno. E essa foi uma interferência extremamente positiva na minha vida, tanto que hoje na graduação eu escolhi a área de educação, eu tenho uma vontade de trabalhar com formação de professores, formação de educadores dentro da área de comunicação e tecnologia. Então, eu acredito que essa foi uma das maiores interferências positivas de uma professora na minha vida. Obrigado, tchau.